Aê! Aê, deu certo? O pessoal devia estar esperando aí, né? Deixa eu chamar a Nath aqui. Já já a gente começa. Esperar a Nath entrar, que ela acho que ainda não entrou. Aí. Oh, finalmente! Bom que deu certo. Tô muito animada hoje para essa conversa. Ahá! Agora foi! Era para você ser a Muito. host, não eu. Você estava tentando fugir da raia, né? Perdi de pôr meu filtro aqui, tinha possibilidade de pôr, tô sem Você filtro, mas tudo bem. conseguiria. Pois é, pois é. Viver. Ai, Deixa eu ajeitar. gente! 11 minutos de E aí, Nath? sofrimento, mas Bem? conseguimos. É isso aí, é isso que importa. Muito bom, muito bom. Olá, meninas, mulheres. A Thali Vaz, eu vi que você ia fazer um chá para assistir a live hoje. Eu espero que você esteja aí com o seu chá e com as crianças dormindo já. Não é um privilégio meu. Fale, Mary. Nem o meu também, estamos acordadas ainda. Mas vai dar certo. Vai dar certo. É isso que importa. É isso que Espero conseguir importa. virar a Santa Host aqui, vendo todas as mensagens, mas acho que vai dar. É, Ah, muito Giovana, obrigada, Jaque. obrigada, Jaque. Giovana, na verdade, assim, ó, a gente não tava conseguindo começar a live, porque só eu no meu perfil, eu contei que tinham 7 pessoas fazendo live. E eu acho que o Instagram não consegue suportar isso, não é nem problema de conexão nosso, nem nada. Fica preta a tela e a gente não consegue entrar. Mas aí, só para vocês ficarem bem tranquilas, a gente maldiciou uma para outra ainda. Acabamos de começar essa live, então vocês não perderam nada. Então vai ficar até umas 10h10 aí, 10h11, a live acontecendo, ok? É isso aí, a gente tem muito para falar, tá com delay. Eu Oh. consigo ver a Nath super bem. Vão colocando aí se vocês estão com algum problema de escutar a gente, como é que tá, pra gente poder. Olha só, Isso. que legal, eu vi que alguém convidou a Simplesmente Maria e a Simplesmente Maria veio. Me chamou a atenção porque é o meu nome, né? Não lembro Ah, é quem que marcou simplesmente ela. Maria, ela é da Central. Ah, é mesmo? É, tia Maria. Ela é mãe de uma amiga minha, da Isa. Oi, tia Maria. É, bugou é a palavra, Gi, mas estamos aqui, está tudo bem, nós temos muita coisa para falar, então a gente não vai perder tempo com isso, mas eu quero lembrar vocês de 3 coisas. A primeira delas, essa é uma live interativa, você comenta, você tira suas dúvidas e a gente vai respondendo os comentários à medida do possível. 2, você pode apertar naquele aviãozinho ali que parece um aviãozinho de papel, naquela flechinha, e mandar para as pessoas que eventualmente você queira que estejam aqui. Então, aquela sua amiga que você falou assim, ai, não vamos perder a live, mas você não tá vendo ela online aí, manda para ela com a flechinha que ela vai querer estar aqui com a gente hoje. E a terceira coisa é que essa live fica salva no perfil do YouTube do Oi Borboleta. O que isso quer dizer? Que por 24 horas ela fica aqui na plataforma do Instagram, e daí, alguma santa chamada Marilegá ou a Nadi, elas sobem isso pro YouTube. E se você ainda não conhece nosso canal do YouTube, por favor, vá lá. Tá cheio de ouro, cheio de coisa boa e cheio de vídeo legal dessa quarentena que tá acontecendo também. Muito bom. Eu tô colocando aqui. Como é que fixa o comentário? Deixa eu ver se eu consigo. A pessoa não sabe fazer isso. Você consegue Que o sim. tema. Consigo, vamos lá, vamos de volta. Consegue. O tema da nossa live de hoje é o que realmente aconteceu no Éden. Testemunhas oculares que somos. Não sei se eu peguei essa piada, sou um pouco devagar, eu acho. Não, é que, tipo, a gente não foi pra lá, né, pra saber. Mas, assim, a nossa interpretação sobre o Éden, ela muda tudo na nossa concepção, né? No que a gente falou, né? Se você tem uma visão do Éden como eu tinha, que eu não vou dar spoiler ainda, a gente vai chegar nesse assunto mais pra frente, eu acredito que você vive um cristianismo extremamente engessado. E viver um cristianismo engessado não é algo legal para os nossos dias, nem para essa quarentena e etc. A Gil Friesen entrou também. Oi, Gil. Oi, Glau. A pessoa descobriu como pôr filtro, mas não como fixar o comentário. Tudo bem, Maria. As meninas também Aqui, querem. descobri! Fixei.
Só que Yes. você pinou um comentário da Gi, que tá escrito tá perfeito. Tá ótimo também Tá terminar esse ótimo, viu comentário. só, gente? Desfixar comentário. Vamos lá. É esse aqui que eu quero. Yes. Pronto, foi. Oi, Fabi! Aê, o que realmente aconteceu no Éden? Então vamos começar a falar, Maria, o que realmente aconteceu no Éden. Na verdade, por que falar sobre isso, né? Por que falar do Uhum. Éden? Eu e a Nath, vamos voltar um pouquinho antes, eu acho, né? Tá. Então, eu sou a Maria Lígia, sou concunhada da Natasha. A gente cresceu juntas na igreja, adolescente, conviveu bastante, né? Depois tivemos a doce coincidência dos nossos maridos Serem de irmãos? casar, serem irmãos, nossos maridos serem Isso. irmãos. Mas, assim, nesse novo tempo que a gente tem vivido, que acho que vários de vocês já ouviram as histórias, os testemunhos, a gente precisou muito conversar uma com a outra para entender e absorver de verdade assim o evangelho de fato, né? E rever assim algumas verdades que elas tinham sido aprendidas, mas a gente não tinha compreendido de fato elas assim, né? Então a gente conversou muito durante todo esse processo. E a gente viajou bastante, né? Sempre assim, a gente se permitiu questionar tudo e testar todo o conhecimento, né, bíblico assim mesmo, espiritual, né? Então, acho que uma das coisas essenciais que a gente fez foi discutir sobre o Jardim do Éden, o que aconteceu de fato lá, porque muda totalmente tudo, né? A gente tem do Jardim do Éden. E em vários aspectos, né? Então a gente vai falar das árvores, né? Ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai falar sobre Adão e Eva, né? Os dois e a relação entre os dois. E também a reação de Deus, né? Depois de afastá-los do jardim, né, Nath? É isso aí, é isso aí. Eu acho legal a gente falar desse nosso ponto de vista também, considerando que foi uma jornada, né? Eu até compartilhei com a Maria, um pouquinho antes da live, eu fui abrir a primeira vez que a gente falou juntas, e foi no dia 8 de abril de 2017. Então fazem exatamente 3 anos que a gente falou juntas pela primeira vez. E foi no Avá, da Igreja Central, foi super legal. E é tão legal olhar para a foto e ver tudo que mudou, além dos nossos cabelos, né? Mas assim, todo ponto de vista que mudou. E a nossa caminhada, assim, de se permitir fazer perguntas. Eu acho que esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você na live de hoje. É assim, é claro que a gente aceita a Bíblia como a verdade, como a palavra de Deus. A gente aceita como verdade tudo que está escrito lá. Mas muitas vezes você interpreta a Bíblia a partir de um filtro que você já tem. E eu acho que você se dar ao direito de reinterpretar, de revisitar uma passagem, de ver de uma forma diferente uma passagem que já é muito conhecida, pode mudar tudo. E é isso que aconteceu com a gente, tanto nas cartas de Gálatas, Efésios, isso foi num livro que a gente leu por primeiro, que era o Resto do Evangelho. Quem já acompanha a gente sabe que a gente vive mencionando ele. Ele foi o principal, assim, o abrir de olhos para a gente de uma jornada cristã diferente da que a gente estava vivendo. E a partir dali a gente começou a fazer várias perguntas. E quando a gente chegou no Éden, graças a Deus, a gente chegou no Éden e falo por mim, assim, mudou tudo a forma que eu via. E eu acho que a partir de uma revisitada, assim, do Éden em diante, do Gênesis em diante, a gente lê a Bíblia com outro filtro e principalmente se relaciona com um Deus de muito mais amor. Porque é muito fácil a gente interpretar o Éden de um jeito errado, né, Maria? É engraçado porque a gente, assim, com vários textos bíblicos era assim, né? Eu lia e ficava desconfortável com alguma coisa, né? Ficava assim, tipo, meio estranho isso daqui, né? Mas não, tem que ser assim, assim, né? E você, tipo, aceita e não se permite questionar, né? Então eu acho que foi muito legal quando Deus fica muito feliz, assim, sabe? E é essa visão dele como um pai, assim, né? Porque não vai brigar. Por que você está perguntando? Como assim? Não, né? Não, ele vai amar o relacionamento, né? E quanto mais a gente vai querer, porque a nossa intenção é se aproximar dele ao perguntar, né? E aí ele vai engajar naquilo, ele vai falar mais ainda, assim, né? Então, não existe medo mesmo de questionar, né? É bem importante isso. E daí parece que as coisas vão convergindo, assim, né, Nath? Quando você começa a se questionar de algumas coisas, parece que de repente se enxerga resposta em todo lugar, assim, né? Exato. Eu até ia falar disso, mas posso falar agora também. Eu nunca esqueço quando a gente começou a discutir
mais sobre o Éden, a falar mais sobre o Éden. Eu lembro que o que fechou com chave de ouro isso foi o Book Club aqui em casa. Foi numa sexta-feira o Book Club. E a Louise Lobo, que acabou de comentar ali, a Louise ela chegou na sexta-feira e ela falou assim, gente, eu tive uma aula na Escola do Alto ontem que foi incrível e eu preciso contar para vocês. E eu lembro que era assim, a chavinha que me faltava para eu encerrar assim o assunto do Éden com chave de ouro mesmo, assim, ela veio com uma informação e eu falei assim, nossa, Lou, e a Lou, ela deu vários exemplos em cima daquela informação, não sei se ela vai lembrar, mas daqui a pouco a gente fala. E eu falei, não, é isso, acabou, é isso. E é esse o amor que Deus tem no Éden, desde o Éden por nós. Eu acho que a gente pode começar a falar, Maria, qual que é o próximo assunto? Ah, como eu vi o Éden é o próximo. Então, acho que como eu vi o Éden, né? Então, eu vou começar a falar. Não vou falar muito, eu vou me cuidar, mas qualquer coisa você me corta. Natasha, eu vi o Éden assim, ó. Deus criou tudo, tá? E o próprio Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Então, eu tinha uma relação extremamente suspeita com Deus. Porque como que um Deus que é cheio de amor, que conhecia a criatura que estava criando, Adão e Eva, como que ele planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Ele é o responsável por isso. Então, eu comecei a responsabilizar Deus por várias coisas na minha vida e eu tinha uma relação suspeita no seguinte sentido. Como que eu sei se é para eu aceitar ou não isso, se pode ser o próprio Deus que colocou isso no meu caminho para me fazer uma cilada? Assim como ele fez no Éden. Eu tratava o Éden como uma cilada. E aí a minha relação com Deus ela era extremamente limitada, porque era uma relação não de confiança plena, não de 100%, não de amor. Não era essa relação assim plena. Era uma relação extremamente limitada porque ela tinha muita suspeita. Da minha parte, lógico, né? Não da parte de Deus, né? Acho que pra mim o que era mais sacanagem, assim, para mim essa palavra é sacanagem, assim, eu via, né? Sério, né? Sendo sincera, assim, né? Mas só que eu não usava admitir que eu usava isso, né? Mas era imaginar que Deus sabia, planejou que a gente fosse pecar, né? Então, tipo, eu fiz isso aqui, mas foi tipo uma sacanagem, assim, né? Uma pegadinha. Pegadinha do Faustão, vocês não vão mais poder ficar no ar. Tipo, de fato, vocês vão pecar, vocês vão ter que sofrer mesmo, e vão ficar longe de mim, assim, né? Isso. Então, isso pra mim era muito confuso, assim, sabe? Eu acho que eu lidava com. Aí, né, querendo ou não, nós duas, né, eu lidei com muita religiosidade na minha vida cristã, porque não sei, assim, né, até não, sei lá, não parei pra destrinchar tudo, o que um pensamento desse levou, assim, né? Mas eu Mas acho que ele leva a um Deus tirano, né? É um Deus tirano que ele mostra tudo que é de bom e fala, ha, mas não é pra você, né? Vou colocar não, e um daí, anjão aqui. daí me força a eu ter que, tipo, conquistar tudo, né? Aí eu ter que, né, se ele é tirano, eu tenho que dar muito exemplo, eu tenho que ser perfeita, né? Senão ele não vai me aceitar, assim, né? Não sei, né? Isso. Nossa, muito sacanagem, né? E assim, é tão triste isso, sabe? Porque quantos de nós sofremos com isso, assim? Quantas pessoas, assim... E você vê isso influenciando na visão da pessoa, até da situação que a gente está vivendo hoje, assim, nessa crise terrível, assim, né? Então, com algumas pessoas que eu converso, né? Eu tô lá, né, jogando esperança, falando, não, é tempo de oportunidades, eu não sei o que e tal, né? E daí já vem, né? Com a reação da pessoa, eu consigo identificar qual é a visão que ela tem de Deus, Isso, né? exatamente. Exatamente. É como se ele tivesse agendado uma pandemia, né? Ele Ele agendou. agendou? Assim Ele como agendou ele pôs, exatamente a mesma exatamente coisa. como ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, né? E daí Exatamente. a gente. Eu quero que o mundo inteiro sofra, que todo mundo receba um vírus, que Isso, vocês fiquem em casa porque vocês são maus. E agora vocês vão isso. receber, né? Isso. E sem a diarista de vocês, porque essa, assim, é a pior parte da pandemia toda, é lavar, cozinhar, passar e não parar esse ciclo nunca, né? Só que a partir do momento que eu entendo, calma, que eu tenho essa visão distorcida de Deus Pai, olha como isso leva, como essa raiz vai longe. Eu acabo tolhendo a minha parcela de responsabilidade no contexto que eu estou vivendo. Porque eu parto do pressuposto que tudo está centralizado em Deus. Assim, eu entendo que todas as coisas convergem em Deus, tá? Mas assim, você tolhe a responsabilidade do homem de ter escolhido comer da árvore. Porque você volta a responsabilidade para o próprio Deus que plantou a árvore lá. E é isso que eu queria destrinchar com vocês hoje.
para a gente entender de uma vez por todas a razão desta árvore estar no meio do Éden. E vejam, está lá na Bíblia, está lá no meio. Junto com a árvore da vida, a árvore que eternizaria a nossa condição sublime de filhos de Deus, de relacionamento íntimo, próximo, pleno, estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né, Maria Lígia? Eu acho que dentro disso que você está falando, né, essa responsabilidade. Então, a gente tira a nossa responsabilidade e joga, né, para Deus que colocou ali. E para mim, eu não sei se podemos falar já, mas vamos jogando os assuntos, que é muita coisa. Mas acho que a frase que mais me chocou quando eu descobri, quando eu ouvi, assim, mudou, nossa, revolucionou tudo, assim, né? Foi sobre relacionamento, né? A gente já fecha tudo com o Éden, né? Mas pensando que um relacionamento, ele depende de escolha. Então, se eu não tenho a escolha de estar nesse relacionamento, então é um relacionamento abusivo, né? Então, eu já estou com certeza pulando um monte, né? Não, mas o Éden, né? O fato, né? Por que Deus coloca essa árvore? Né? Essa foi a primeira chave que eu recebi, assim, né? Que eu entendi do Éden. Por que Deus coloca essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Porque Ele nos dá escolha. Se não houvesse a escolha de sair do relacionamento, seria um relacionamento abusivo. Então eu tenho a escolha para sair, o tempo inteiro eu tenho escolha para sair do relacionamento. Né? E aí eu passo a reconhecer que relacionamento amoroso que ele tem por mim. Porque Ele quer que eu queira estar ali, que eu queira estar com Ele. Né? Então isso é muito amor. Ele confia na minha escolha. Isso, assim, foi muito chocante. Muito chocante. E às vezes, quando a gente até fala com Deus, fica meio abstrato, assim. Mas eu queria convidar você que está assistindo, pensa você e mais uma amiga, ou você e seu marido, tá? Essa escolha dessa amizade, desse relacionamento, é diária e é feita de forma livre pelas duas pessoas, pelos dois componentes dessa relação. A partir do momento que uma das pessoas fala, não quero mais, esse relacionamento acaba, terminou, porque uma das pessoas não quer mais. Mas, se uma das pessoas não quer e o relacionamento continua, isso configura um abuso. Então, a árvore... Foi? Pode ir. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está no meio do jardim para que você e eu possamos escolher amar o nosso Deus todos os dias. Escolher livremente permanecer neste relacionamento todos os dias. E a história que a Louise Lobo me contou aqui em casa no dia do Book Club, e é por isso que eu amo o Book Club, porque é uma troca de experiências extremamente intensa, não é só... As meninas falam assim, nossa, eu aprendi um monte na casa da Nath. Não, a Nath também aprendeu um monte com vocês aqui em casa. A Louise contou assim, imagina que Deus cria uma cobertura num prédio fantástico aqui em Curitiba, só que essa cobertura não tem porta e nem janela. Ela é fechada. E Deus coloca você lá dentro. E fala assim, olha, você é totalmente livre para morar aqui dentro e se relacionar comigo aqui dentro. Só que não tem porta e nem janela aqui. E assim, nesses dias de pandemia, como é importante a gente dar uma saidinha de casa, né? E daí o que acontece? Não é um relacionamento livre. Então, a única porta de saída do jardim, a única janela de saída do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu lembro que no dia que a Luísa me contou isso, eu falei assim, gente, é isso. Era a porta de saída. Você ouviu isso na Escola do Alto, Lou, da aula do Fernando, eu acho, né? Se eu não me engano. E eu lembro que, para mim, fechou isso. Então, o próprio Deus, ele não escolhe se relacionar de forma abusiva conosco. E quando você entende esse relacionamento livre, de escolha individual, de escolha de todas as partes do relacionamento, muda tudo. Isso muda tudo. Porque para mim não fazia nem sentido por que Deus criou a gente. Né? Por que Ele cria... É para brincar, parece que a gente é realmente fantoche, assim, né? Tipo, agora eu faço isso, agora... Agora, quando você vê, assim, um Deus vulnerável, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas eu quero me relacionar, eu vou me relacionar com vocês, eu quero pessoas que se relacionem, eu te dou esse poder de escolher, né? Eu quero... É muito... Nossa, né? É muito respeito que Ele nos dá, assim, né? Quando Ele dá esse poder de escolha, assim, né? É muito especial isso. Você fala, nossa, obrigado por ter me criado, Deus, né? Puxa, vamos ver como é esse relacionamento, né? Você deseja entrar num relacionamento assim, né? Sim.
E eu acho que ao mesmo tempo você eleva muito o nível do relacionamento, né? Porque todo mundo se torna responsável nessa relação. Então, a partir do momento que não é mais abusivo, eu não posso mais, assim, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu, né? Tipo, amanhã eu vou estar aqui mesmo. Rola até assim, parece que você tá num cativeiro, né? E não é assim. Todo dia você livremente escolhe permanecer nesse relacionamento e a partir dessa escolha você fala, o que eu vou fazer para demonstrar o meu amor para essa pessoa que eu amo, com quem eu tô me relacionando, como que eu vejo essa pessoa demonstrando amor por mim, como que tá sendo essa escolha por parte dela também, né? E assim por diante. Né? Eu acho que por isso que é tão difícil da gente entender o que é liberdade antes da gente ter esse entendimento do que é escolha. A Nath deu uma Chave. travada lá. Tô aqui. Tá aí. Tô aqui. Os comentários aí pararam, tá tudo em ordem? Então, assim, quando a gente não consegue entender o que é a liberdade plena e de fato, enquanto a gente não tem noção dessa escolha, né? E do inverso a liberdade junto com a responsabilidade, né? Porque se eu não tenho escolha, se Deus me determinou para passar por isso mesmo, por sofrer isso, então, daí na liberdade eu vou radicalizar, eu vou tipo, cara, quero ver se eu consigo me livrar de você, Deus, né? Isso. Então eu vou fazer um monte de sacanagem, eu quero, né? Só que daí ela não tem sentido também, né? Então a liberdade ela só passa a ter sentido quando eu também entendo o sentido da minha escolha, da minha responsabilidade daquela escolha, né? Isso. E daí a gente volta naquela questão do quão importante é a gente entender a frase: ai, Jesus veio para restaurar o meu relacionamento com Deus. Quando Jesus vem para restaurar o seu relacionamento com Deus, a gente tem que entender o movimento que existia, então, uma proximidade, houve um distanciamento e Jesus veio para restaurar essa proximidade, certo? Só que, para Natasha, essa proximidade ela não era desejável, porque era um relacionamento com alguém que era tirano. Então, como que eu desempenho a minha liberdade ou a minha adoração a Jesus, ao sacrifício que ele fez na cruz para me restaurar a um relacionamento com Deus que eu não queria ter? Porque lá no Éden eu não via Deus como um criador amoroso, né? E tem uma frase do Bill Johnson que eu acho muito boa, que é assim: Deus não muda, mas ele está em constante movimento. Só que você só consegue pegar esses movimentos de Deus quando você consegue se relacionar com ele de uma forma livre e não entendendo como se fosse um relacionamento abusivo, né? E quer falar algo, Mary? Não, eu tô meio preocupada que não tá vindo comentário mais. Não, eu tô... Opa, que eu que parei aqui de perceber. Foi uma Botou tudo. eu travou tudo. Eu tô fazendo várias caretas, as minhas amigas devem estar deitando e rolando nos prints aqui, que eu fico... Mas é muito legal isso, assim, né? E eu acho que, né, a segunda chave, não sei se a gente vai falar, da vontade de fazer, de contar antes, né, a ordem das coisas. Porque acho que a outra coisa, né, que me chocou e engraçado que parece que a gente não percebe que as coisas estão na palavra, assim, né? Não sei se eu não enxergava os versículos lá, Não sei também. não sei se eu não entendi o que acontecia, né? E de repente eu falo, meu Deus, isso daqui tá aqui, né? Eu acho que era bom a gente fazer uma... Ó, minha mãe tá ali, pessoal. E a Malu também, minha amiga do Canadá, está ali. Era bom a gente fazer uma narração cronológica, assim, do Éden, pra gente destrinchar, né? Poder falar, assim, de alguns aspectos, sabe? Sim. Mas a gente não vai falar primeiro do Fashion Terrain, da onde que veio essa... Então, pode ser. O que eu ia falar é o seguinte também para as meninas, é uma segunda chave geral, assim. É que quando você se inclina... Ai, que legal! A tia Maria tá na Arizona! Ai, tia Maria, que show! Quando você se inclina para saber mais sobre um assunto, eu não sei o que acontece, é espiritual, mas vários assuntos começam a cruzar o seu caminho a respeito daquilo que você está querendo saber mais, tá? Como que eu vou explicar isso? Isso aconteceu comigo nessa história que eu tô contando para vocês do Éden. Eu comecei a estudar, querer entender mais do caráter de Deus, da personalidade. Como você é, Deus? Deus me mostra como você é, me mostra como você é. E daí caiu no meu colo um livro chamado Fashioned to Reign. Em português, ele é Modeladas para Reinar. É do Chris Walton, esse livro. Não tinha em português na época. A Gisá trouxe da Bethel, lá dos Estados Unidos. E caiu no meu colo e eu comecei a ler. Nossa, debulhei o livro, achei muito bom. E esse livro começou a mudar tudo. E daí coroou com a frase da Louise Lobo, aqui em casa, e fechou isso. E eu queria dizer para vocês assim, que nunca deixem de fazer perguntas para Deus, ou nunca deixem de questionar, de ir mais a fundo nas coisas.
Para quem tem filho, fica fácil saber. Se a minha filha chega para mim e fala assim, mãe, vamos fazer um bolo? Eu quero saber como é que faz um bolo. Vamos lá, não sei o que, bolo? Gente, eu vou ser a primeira interessada a pegar opções de bolo, opções de ingredientes para a gente fazer um bolo. Eu quero que ela aprenda, eu quero ensiná-la. Quanto mais o nosso Deus, entendeu? E, enfim, sobre o livro Fashion to Rain, a Gisá tá aí. Gisá, faz um oi, assim, porque essa parte você precisa saber, Gisá. Eu não sou dedo duro, eu não sou X9, mas essa parte você precisa saber. Esse livro Fashion to Rain, ele estava aqui em casa, a Maria Lígia veio aqui em casa e pegou-o aqui de casa. Falou, vou ler. Então tá bom, vai ler. Ah, fica aí, Gisá. Faz assim, o quê? Uns 3 anos que você pegou esse livro aqui de casa? Faz uns 3 anos. Aí veio a versão traduzida, veio um monte de coisa e tal. Eis que... Conte, Maria Lígia. Primeiro, você terminou de ler o livro, Maria Lígia? Não terminei de ler o livro, porque eu não... meu Deus, eu leio, meu Deus, de volta, leio de volta, de volta, leio de volta, assim, é incrível. E eu, para quantas, várias, tipo, que foram reuniões, assim, já viram eu lendo e traduzindo ao mesmo tempo, né? Eu tenho que ler para todo mundo, assim, o primeiro capítulo, porque ele é muito incrível, né? Então eu fiquei com ele aqui em casa e já amassou tudo, né? Deu, nossa, vou devolver para Gisá, que vergonha. Mas o fato é, agora tô me dando muita vergonha de contar, mas não, né? Não temos vergonha. É outro mito que a gente vai desmistificar do Éden, a própria vergonha. Fica para outra live a vergonha. É, muito bom. Mas eu fui para Ponta Grossa esses dias, aí tem umas meninas de Ponta Grossa aí da igreja lá, e eu senti no meu coração de emprestar o livro da Gisá. Gisá, eu emprestei, mas eu fiz assim, ó, Gisá, eu escrevi na contracapa dele, devolva para Gisá. Ah, olha só, ela tem 2. Que sorte, Gisá. Você não devia nem Eu ter sei que Gisá, ela não ia ficar brava, sabe? Gisá, ela emprestou o seu livro e ela escreveu na capa do livro, na contracapa, devolva para Gisá. Devolva. Uma hora vai chegar na sua mão. Ponta Grossa um dia vai cruzar o seu caminho e vai falar assim, olha, eu tenho que devolver. Ela vai entregar, com certeza. Ela sim. Mas então, esse primeiro capítulo do livro, né, o Crisvaldo que escreve o livro, modelado para reinar. Isso, né? modelado para reinar. Fashion to Reign. E o que a Kézia lá pegou? Pegou a piada no meio? Não sei o que é. Gente, esse primeiro capítulo é demais, assim. É demais, é demais. Ele reconta o Éden, né? Ele conta de uma forma, assim... de uma forma... da visão dele, né? Como se fosse o Adão lá no Éden e como que ele, tipo, experimentou estar com Deus e vendo as coisas serem criadas, assim, sabe? É muito, muito lindo, né? E daí, primeiro ele faz essa narração e depois ele vai destrinchando, tipo, parte por parte do que isso significa, assim, né? E você fica olhando, não pode ser, não pode ser. E depois você vai ver, todos os versículos estão ali, né? Pra basear aquela interpretação dele, assim, né? Mas é bem legal porque ele descreve o Adão, né? Estando ali no jardim e ele desenvolvendo, assim, tipo, passando a andar com mais equilíbrio, ele passando a falar mais. No começo ele não fala direito. O que é do grego? Ah, da Passion Translation, né? Só que não tem o Gênesis, né, Kézia? A Passion Translation, ela só tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, né? Eu amo a Passion também, tudo que eu pego muito. E a Gisá falando que ela leu o Fashion to Rain, viu, Tati? Eu também acho que ela não leu, mas ela falou que leu, então deixa ela dizer que leu. A Maria Lígia eu sei que não leu, ela só leu o primeiro capítulo. Não li inteiro. Mas eu absorvi, tô pregando sobre o livro aqui, né? A gente já toma posse do inteiro, tendo parte. Isso. Então, assim, ele descreve o Adão, assim, nessa convivência com Deus ali, né? Como se, tipo, cada dia fosse anos, assim, né? E ele se desenvolvendo com Deus e tal. E daí é muito legal a parte que ele conta da criação dos animais, assim, porque primeiro ele criou todos os animais, né? Toda a criação tá completa, ele faz o homem por último. Mas aí ele convida o Adão a co-criar com ele, né? A dar nome aos animais, né? E aí a visão que ele dá, assim, porque a palavra no hebraico, ela realmente quando eu dou nome, eu dou identidade para aquele ser. Né? Então não tô só, tipo, sabe, inventando nome como a gente acabou virando hoje em dia, assim, né? Não sei. Acaba sendo bem vazio, assim, né? Mas era assim, eu tô dando identidade. Então ele narra, assim, como se tinha um animal bem dócil aqui, andando perto do rio, e daí o Adão tá do lado de Deus, os dois sentados, vendo os animais ali, e o Adão olha para ele e fala assim, nossa, ele tem cara de leão. Fala, leão, você vai se chamar leão.
E daí nisso, de repente, o leão que tá ali, ele começa a sentir aquela vontade, ele dá um rugido e ele sai correndo pelos campos, assim, né? Então, a partir do momento que o Adão, ele nomeia o animal, ele ganha uma identidade mais forte ainda, assim, sabe? É muito lindo, né? Então, ele fala dessa parte da cocriação, assim, né? Aí ele passa para a parte, daí o Adão passa a reclamar, né? A se sentir sozinho, assim, né? Falar, ah, Deus, não tô sentindo é, que esses animais estão trazendo a companhia que eu queria. Você é muito melhor de companhia, né? Eu queria uma companhia mais como você o tempo inteiro aqui comigo e tal, né? E daí ele narra assim como se Deus fica pensando sobre aquilo, deixa uns dias passar, assim, né? E daí um dia estão os dois juntos caminhando pelo Éden e Deus fala assim, né, Adão, dá uma risadinha assim, né? Adão, eu tô preparando uma coisa para você, eu tenho uma surpresa para você. Né? E o Adão fica naquela assim, né? E aí Deus leva ele para um campo assim, né? Faz ele dormir, né? E aí, quando o Adão acorda, ele acorda assustado, né? Acho que essa narração é muito legal, né, Nath? Ele acorda assustado, ele acorda assim e fala, nossa, o que aconteceu comigo? Aí ele coloca a mão assim, ele sente que tá faltando algo nele, assim, né? Aí ele vê uma poça, né, de, de sangue, ele vê uma cicatriz dele aqui na costela, né? Ele vê uma poça de sangue ali, ele se sente um pouco zonzo, né? Quem sabe anestesiado, mas assim, né? Tá se sentindo voltando a si e tal. E de repente ele passa a perceber que uma parte saiu dele, uma parte ele tá se sentindo mais agressivo, mais, sei lá, mais ousado, né? A parte que ele era mais sensível, que sumiu dele, né? A Ele parte começa a sentir intuitiva, falta, né? Isso, a a parte parte mais intuitiva intuitiva. dele sumiu. Isso, ele começa a sentir falta de partes dele, né? E ver a outra parte, o que restou mais intenso, assim, né? E daí nisso ele tá ali se acordando e tal, ficando de pé. E aí ele escuta Deus vindo, né? Na viração do dia, né? Sempre quando Deus vinha, ele escuta ele vindo, ele, ai, nossa, né? Deus tá vindo e tal. O que será que aconteceu comigo? E nessa ele vê alguém vindo com Deus, né? Ele, nossa, que é aquilo, né? Ele nunca tinha visto algo parecido. Tem alguém de mão dada com Deus, nossa, ela parece comigo, mas ela não é. Nossa, que ser espetacular. E daí o Adão começa a pular de alegria, né? Começa a pular, não se controla, assim. E vai correndo, fica pulando ao redor, né? Ao redor, assim, dela, né? E aí pergunta para Deus, Deus, eu né, posso tocar ela? E daí ele fala, pode, né? E ele dá a mão para ela, acho, primeiro, né? E aí eles vão tendo essa interação. Daí ele fala assim, né? Ele fala, você se chamará mulher, né? Nossa, não lembro exatamente a frase, mas é bem impactante assim, a frase que ele fala, né? Então ele dá nome para ela ali também, né? Ele reconhece ela e ele toma a mão dela, né? E ali eles se conhecem, assim, né? Então é tão diferente isso, assim, né? Mostra toda uma visão, assim, meu Deus, o que isso gera de interpretação em relação a homem e mulher, Sim. né? E da natureza relacional de Adão e Eva com o próprio Deus, assim, né? Porque parece que tanto Deus quanto Adão sentiram a necessidade de alguém. Alguém estava faltando no jardim, né? Algo estava faltando no jardim. Era tudo muito pleno, muito belo, muito, enfim, colorido. Mas não, alguma coisa precisa mais, alguma coisa precisa mais, né? E até aí, até que a minha mente ia, né? Não na parte de criação e de narração do Chris Vallotton, né? Mas a parte que eu ficava chateada mesmo era com a queda, né? É aí que vem, né? Aí o Chris Alton segue narrando, né? E ele descreve primeiro a serpente, né? Que é muito linda a descrição dele, muito linda, né? Porque a serpente antes ela não rastejava, né? Então ele começa a descrever um animal, assim, não sei se é um animal, um ser assim, incrível, com asas, colorido, de forma que chamou muita atenção e que atraiu a atenção da Eva, né? E aí conta assim como eles, né, essa convivência, assim, eu acho bem interessante porque eles se sentiam sozinhos, agora eles tinham um ao outro, né? Mas eles podiam ter buscado a Deus, né? Tipo, quero o tempo inteiro estar com você. Mas eles foram, né, a própria Eva foi se levando ali, tipo, foi criando, ele nessa narração ele vai fazendo ela gerar uma intimidade com a serpente, vai conversando com ela, né? E a partir do momento que ela passa a ouvir ela, né? E não vai saciar esses questionamentos que ela tem, essa solidão que ela tem, ela não vai buscar isso em Deus ou conversar com Adão, né? Ela escuta a serpente, né? E nessa narração do Chris Vallotton, essa conversa da Eva com a serpente, na verdade, ela dura dias, né? Ela vai a cada dia, ela vai um pouquinho, vai um pouquinho.
E daí, nessa narrativa do Cris, ele vai falar assim que Adão se sentia um pouco incomodado com aquele relacionamento da Eva com aquele animal específico. Mas ele decidiu não falar nada sobre isso, porque afinal de contas, ela sabia, ela, enfim, né? Ela estava lá mesmo, e ponto final, né? É bem isso. E daí, quando a Eva, né, ela, né, a serpente, ele falando, não, Deus está escondendo algo de você, né? Ele não quer dar para você o que ele possui, né? Ela vai, tipo, jogando ali contra Deus e tal, né? E esse fruto é maravilhoso, não sei o quê, né? E vai a Eva e prova do fruto. E a descrição que ele faz, assim, né, tipo, que os olhos são abertos, assim, né? De repente ela tem os olhos abertos. Para mim, né, conseguia visualizar algo, tipo, uma experiência, sei lá, né? Quem sabe de usar droga, coisa, né? Tipo, ela teve, de repente, uma alucinação, sei lá, o que que ela teve? Ela teve os olhos abertos, assim, né? Eu queria E, narrar aqui na mensagem essa conversa da serpente com a Eva, sabe? Que diz assim, ó. A serpente era inteligente, mais inteligente do que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que eu entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Aí a mulher respondeu: claro que não! Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Então, o que a serpente plantou na Eva aqui foi a mesma coisa que o inimigo plantou na Eva, na Tasha, aqui, que foi a suspeição. Será? Deus sabe que não é assim. E daí você vai e se distancia de um relacionamento com Deus por causa de algo ou de uma experiência tua ou de um entendimento seu que você entende mais importante do que aquilo que o próprio Deus está apresentando para você, né? E eu acho que essa é a parte chave para você entender como que o inimigo usa desde o Gênesis para você mentiras para você ir se afastando daquele único que pode te conceder a vida eterna, né? isso, daí a gente se fecha no nosso pensamento, né? A gente começa a gente a querer encontrar respostas ali, não vou falar para ninguém, né? É tipo, e vai cada vez indo pro fundo do poço, assim, né? Uhum. Elisa, eu não acho que seja curiosidade, sabe? Eu acho que a curiosidade é uma coisa boa. Eu gosto dos É. meus filhos curiosos, eu gosto dos meus filhos querendo saber as coisas, mas num relacionamento comigo. Então, comigo, eu sei os limites, eu sei onde eles podem ir, onde eles não podem, eu sei com que podem conversar, com quem não podem. Então, longe de um relacionamento, não interessa o que seja, ele é nocivo, ele é danoso. A tua inteligência, a tua sabedoria, longe de Deus, ela é extremamente nociva. Ela é deceiving, ela é enganosa. Então a gente tem que sempre voltar para um relacionamento com Deus e daí ali sim você pode desenvolver a tua curiosidade, a tua inteligência, as tuas dúvidas, os teus questionamentos, porque daí eles não viram assim aqueles questionamentos vazios de, né, longe da presença, né, distantes da presença de Deus. Eles viram questionamentos frutíferos, porque vão frutificar, porque nasceram no amor, né? E daí, né, seguindo a narração, né, a Eva ali desfrutando daquele fruto, ela fica assim, Adão, você precisa experimentar isso. Isso daqui é muito diferente, um gosto diferente, né? Olha só, vem aqui experimentar, né? E ele vai e experimenta, assim, né? E a partir do momento que os dois experimentam, na hora eles são tomados por vergonha. Na hora eles são tomados por vergonha, né? Eles se escondem. Então a primeira reação deles é se esconder. Então antes não existia essa necessidade, né? E aí eles vão, se escondem. E a minha parte favorita é essa conversa da Trindade, né? De Deus com as pessoas da Trindade ali sobre o que acontece. Primeiro Deus está se aproximando, né? Não encontra o Adão e a Eva, estão escondidos. E aí ele chama, né? Ele questiona eles, né? Ele faz esse questionamento, assim, no livro é muito, você fica muito emocionado, assim, porque ele fala assim, o Adão tremia a voz, né? Ele tava com a voz tremendo ali para falar, e Deus assim, Adão, o que você fez? O que você fez? Né? Não é assim, tipo, nossa, você chega, né? Uhum. Fez, Adão. Daí o Adão, assim, tremendo, assim, né? Ah, foi a Eva, né? Tipo, né? E aí, foi a serpente, né?
Então eles ficam assim, sem chão, igual a criança mesmo, assim, né? Ficaram tomados pela culpa ali, né? E, e daí Deus, né, depois de falar com eles ali, ele... Tem vários detalhes, assim, né? Mas acho que tem muita coisa que a gente quer falar. Mas ele, a palavra fala, né, que ele vai e conversa com ele mesmo, né? Ali no plural ali. Então a pessoa da Trindade conversando, eles se perguntam, o que vamos fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Porque se eles permanecerem aqui, eles vão morrer. A gente precisa de uma solução. E É. aí, tipo, diante dessa situação, eles vão, né, ter essa, né, acho que sempre a saída já existia, né, sei lá, não precisa entrar nesse mérito, assim, né, mas eles pensam, né, eles chegam à conclusão ali de a gente precisa, eu vejo que é um parênteses na história que foi criado, Uhum, né, uhum. de repente, aquilo ali era eternidade, não havia morte, então, no jardim a gente tinha era a ideia de vida que Deus tinha para ter com a gente, né, e de repente ele fala assim, não, então aqui não vai dar, então a gente vai criar um parênteses nessa história, a gente vai tirar eles daqui, né? E a gente vai criar uma saída para que eles possam retornar e viver aqui com a gente, sem a presença do pecado, né, e da morte. Né? É. E aí, você pode continuar, eu tô amando sua narração da expulsão do jardim. Porque tem, tanto que daí Deus, ele chama depois o Adão, né, fala para ele que ele vai precisar sair, e ele ainda fala que ele está colocando os anjos no portão do jardim, né? Então ele fala assim, eu vou colocar os anjos para impedir de vocês de entrarem novamente, porque se vocês entrarem aqui, certamente morrerão. É, Né? Por quê? Porque ia eternizar a condição deles do conhecimento do bem e do mal. Então eles estavam ali condenados eternamente se eles permanecessem no jardim. isso. Então é É, totalmente diferente de uma visão de você ver, vocês não me obedeceram, vocês não prestam mesmo, não dão conta, então vocês saiam daqui e fiquem longe de mim porque eu não consigo olhar para vocês. É sim. totalmente diferente. É, e essa era a visão que eu tinha também, né? Não sei como é que era a tua, assim, mas parecia que como a gente pecou, eu estou em pecado, então meu pai, eu sou insuportável na presença do meu pai. E daí só reforçava o perfeccionismo, só reforçava a ideia de que você tem que ser santa, perfeita, não cometer erros, né? E assim você se torna aceitável para o teu pai e pode continuar no jardim. Quando na verdade, não. A história lá é outra. E eu lembro que eu li várias vezes esse versículo aqui, eu tô na versão a mensagem, tá, meninas? Que diz assim: ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que levava para a árvore da vida. E eu nunca entendia isso. Tipo, tá, mas depois que eu li essa narração do Crisvaldo, eu falei assim, tá, mas nunca teve esse negócio de guardar o caminho para a árvore da vida. Por quê? Porque a condição de pecadores deles seria eternizada ao consumirem o fruto da árvore da vida. Isso é um raciocínio extremamente complexo que eu acho que vale a pena quem quiser se dispor a isso, né? Se o Éden tá te chamando para isso, para você entender mais do caráter de Deus a partir de lá, foi algo que mexeu muito comigo, porque assim, foi por amor que ele me excluiu de lá. Foi por amor que ele me tirou do jardim, para que eu tivesse uma segunda chance de escolhê-lo novamente, né? E eu acho que essa nova escolha, não só feita a partir de Jesus, né? Mas ali a gente vê todo o Antigo Testamento, tudo convergindo na figura de Cristo. Mas daí uma outra sacada do Chris Vallotton, ele fala que quando Eva então dá a luz, né, a Caim e Abel, isso tá ali no comecinho do capítulo 4. Isso é bem legal. Ela fala assim, ela engravidou e teve Caim e disse, tive um homem com a ajuda de Deus. Então é interessante, e o Chris Vallotton faz isso num extremo romantismo, né? Mas ele vai falar assim que a Eva, ela se sentia muito arrependida pelo consumo do fruto, mas assim, ela sabia que Deus estava guardando eles de alguma forma. E esse amor também eu vejo revelado um pouquinho antes, quando Deus confecciona a roupa para Adão e Eva, né? Porque eles escolhem as folhas da figueira para se esconderem. Nossa, que ideia maravilhosa, né? E Deus vai lá e faz a morte dos animais, né? Faz o papel dos animais uma roupa nova para eles. E eu vejo assim que se você começa a ler o Gênesis do 1 ao 4 ali, com um olhar de cuidado, de um Deus de profundo amor, você entende que ele não tem nojo da condição pecaminosa, mas ele trata com muita seriedade a questão do pecado. Mas ele não se distancia de você.
Ele te preserva, ele te cobre, ele pergunta onde você tá. Essa pergunta que Deus faz quando Adão e Eva estão se escondendo no jardim, né? Onde vocês estão? Você acha que eles não sabiam onde é que... Né? Deus não Só sabia onde estava Adão e entonação Eva? diferente. Só tem um jardim lá, só tem eles no jardim. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam, mas assim, onde está teu coração nessa hora? Eu não tô sentindo teu coração aqui comigo mais. Parece que a gente não tem mais aquele relacionamento maravilhoso que a gente tinha. Então, eu acho que é importante você ver se existe algum engano na sua mente, rondando a sua cabeça com relação a Gênesis 1, 2, 3, 4, porque isso redefine muita coisa na tua leitura bíblica, no teu estudo da palavra, no teu relacionamento com Deus. É legal o que você falou, né, dos anjos guardando o caminho para a árvore da vida, né, para que a gente, né, fique naquela condição caída ali, né. E depois, né, realmente Deus vai construindo com o ser humano ao longo do Antigo Testamento. Deixa eu mostrar quem eu sou para vocês. Ele vai construindo, até que chega o momento de ele enviar Jesus, né. E quando Jesus vem, ele fala, né, eu sou a árvore da vida. Eu sou a árvore da vida. Ele só que a gente ainda não estava na condição de comer dessa árvore da vida, né? E ele fala assim, venham a mim, né? Eu sou o alimento, eu sou o pão, se alimentem de mim, né? E dos galhos também, dos ramos, né? Eu vou, como é que chama? Colocar enxertar os ramos em mim. Enxertar os ramos em mim, né? E só que daí primeiro ele morre, né? Primeiro ele entrega aquela vida dele, e é com a ressurreição dele, né? Que daí ele se coloca como a árvore a gente volta ao Éden de fato, né? Então ele vence Satanás, ele vence a serpente, né? Que ganhou esse domínio ali. Ele toma de volta a chave da morte e do pecado e ele se assenta à direita do trono de Deus, né? E a partir dali a gente vê de novo, ele é a árvore da vida, né? E a partir daí a gente tem aquele texto, né, de Apocalipse lá do rio que corre, né? E as árvores que crescem ao longo do rio, e nós sendo as folhas, né, das árvores que são cura para as nações. Então, a partir desse momento, a gente faz parte dessa árvore. Isso, elas então, dão fruto o ano inteiro, né? Jesus. Oi? As árvores do Apocalipse, elas dão fruto o ano inteiro, né? E são frutos diferentes, não lembro muito bem, mas as folhas são medicinais, né? Então, realmente o nosso chamado para viver hoje é justamente isso, né? De galhos enxertados que somos, não sei se tem algum judeu aí, né? Mas enfim, de galhos enxertados, de gentios que somos, né? Através de Jesus, a gente tem esse relacionamento livre com Deus e a gente pode trazer cura para a nação, trazer cura para as pessoas que estão ao nosso redor, frutificar todos os meses do ano. Não é por nós, de nenhuma forma a gente conseguiu vencer isso. A gente, através de Jesus, ele venceu, ele deu a vida e a gente é enxertada na árvore, né? Então eu estou enxertada, através dele eu sugo a água da vida, através dele eu dou fruto, eu só sou um raminho enxertado ali. Só sou um raminho enxertado. Isso. Isso, né? Isso. Então, o que realmente aconteceu no Éden, mulheres, resumindo, você é só um raminho enxertado. Não, eu tô brincando, mas é verdade, você é muito importante. O que a gente fala no Voo e Borboleta sempre. É dos filtros, é da renovação da mente, é das mentiras que você acredita. E eu acredito que, assim, a gente tem a Bíblia à nossa disposição, graças a Deus a gente está num país livre, do Evangelho livre, a gente pode ter várias Bíblias, várias versões na nossa casa. Só que se a gente lê com o filtro errado, não adianta nada. Se a gente lê longe de um relacionamento com Deus, aquilo ali vira uma letra morta. E daí é bem aquilo que aquele versículo fala, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então convida o Espírito Santo para ler a palavra com você. Pega ali um versículo que você acha difícil. Eu tenho vários versículos que eu acho, assim, muito difíceis. Eu saio entrevistando todo mundo. O que você acha desse versículo? O que você acha desse versículo? Qual que é o teu entendimento sobre isso? E tem um canal no YouTube que é super bom. Anotem, alguém já coloca aí, já escreve, que é o The Bible Project. Eles estão com vários traduzidos em português ali, tem legenda em português. E ali tem muito ouro. Até mandei o das árvores para Maria, que eles fazem essa árvore, né? O começo, meio e fim das árvores. É muito legal. Então, se você se inclina para saber mais quem teu pai é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, você não vai sair da presença sem estar saciada. E é uma coisa muito interessante que acontece, porque você sai da presença saciada, mas você não vê a hora de voltar para lá. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. Então é isso que o convite de um relacionamento genuíno, livre, de escolha livre, faz com a gente.
Não, e é legal que voltando a essa coisa do relacionamento, né? Você vê que, olha o tamanho do parênteses que Deus criou, né? Para desenvolver esse relacionamento. Então eu tô aqui, eu vou me revelando cada vez mais a vocês, né? Venham até mim, venham, né? E a gente vai se aproximando de Deus e para realmente possibilitar novamente a plenitude desse relacionamento que era o Éden, né? Mas que vai ser a Nova Jerusalém, né? É algo muito maior ainda do que o Éden, né? Muito mais, né? Cheio de plenitude, de revelação e tudo assim, né? Mas ele está firmado no relacionamento. Então, Deus não achou que ele estava perdendo tempo, né? Ele foi. Tem um versículo sobre isso que eu nem pensei que ia falar, não procurei o endereço. Mas que Deus não poupou, assim, né? E ele aguarda até que todos possam ser alcançados, né? Não tenho que lembrar qual é o versículo. Sim, Mas eu acho que é em é Thiago, lindo, mas eu também não vou arriscar porque eu não tenho certeza. é lindo, assim, então tudo pelo relacionamento, né? A gente pensar nesse pai que ama, de fato, né? E acho que o que nos levou a também acho que ter esse entendimento diferente do Éden, assim, né? E ter as perguntas primeiro que nos levaram ao entendimento foi essa afirmação que Deus é bom, né? Então você começa a ver, ok, Deus é bom, vai entrando isso na cabeça. Mas então como isso? Como aquilo, né? E aí, de repente você vê várias coisas, ele é de fato bom, né? É verdade. Um Deus bom, ele preza esse relacionamento livre, né? Assim que você entende o relacionamento, né? Eu queria falar do que tá naquele livro, Revolução Moral, que o Chris Vallotton escreve junto com o Jason Vallotton, que é super legal. Ele é mais voltado, assim, para adolescente, quem trabalha com adolescente, mas eu fui extremamente edificada, sem trabalhar com adolescente, sem me envolver, nada, foi muito bom. E ele vai falar que, assim, quando num relacionamento você precisa ter equilibrado na balança o teu nível de compromisso e de intimidade. Essa equação ela tem que estar bem igualzinha. Compromisso igual a intimidade. Se você não tem isso equilibrado, acontece o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se você tem mais compromisso do que identidade, o que você desenvolve é uma religiosidade, é uma legalidade. É o fazer por Legalismo. fazer. Legalismo, desculpa, legalismo. É o fazer por fazer, é bater ponto, é estar lá porque eu preciso estar lá, eu vou porque eu falei que eu ia. É aquele compromisso assim que não tem intimidade. Quando você tem mais intimidade do que compromisso, você tem uma extrema insegurança. Porque você entregou muito mais do que o teu compromisso com aquela pessoa, naquele relacionamento, pedia ou exigia de você, o que você poderia realmente dar. O exemplo que eles dão no livro é o ficar por uma noite, né? Você deu muito mais intimidade do que compromisso. Então, o que vai acontecer aqui? É uma insegurança extrema. Ai, será que ele vai me ligar? Será que ele vai falar para todo mundo? Será que ele vai falar para alguém? Será que ele gostou de mim? E você vai sempre naquela insegurança. E assim, com Deus, a gente corre muito mais o risco, obviamente, de ter muito mais compromisso do que intimidade. Então, você vai porque você vai. Você vai na igreja ao domingo porque você falou que você ia. E é extremamente libertador você entender que o teu pai quer um relacionamento genuíno. E as coisas, os teus compromissos acabam sendo desenvolvidos de uma forma natural e muito mais repletas de amor, né? E é progressivo o teu avanço nos dois, assim, né? Então, eu acho que é bem isso que Deus faz ao longo da história e faz ao longo da nossa vida também, né? Então, é um pouquinho mais de intimidade, um pouquinho mais de compromisso. Subintimidade, subcompromisso, né? E a gente vai tendo uma revelação maior de quem ele é, assim, né? Mas é com as duas coisas equilibradas mesmo, né? Sim, Maria Lígia. Que mais? Tempo aqui. A gente Olha só. tem um pouquinho ainda de tempo. Alguém tem alguma dúvida? Podem mandar para nós. Deixa eu ver se eu escrevi alguma frase. Sim, era isso. Eu escrevi todas as frases que eu escrevi. A Jaque falou assim, a mentira do Éden para ela era que o homem recebeu consequência por sua desobediência. Eva e duas dores. Adão, o trabalho árduo, e fez com que eu não conseguisse receber a graça e viver de forma merecedora. Pronto, Nath, ela lembrou a gente do ponto das... Sacou, né? Não, não saquei. Pode ir. Da restauração lá. Da restauração que Jesus faz em termos as maldições mesmo que a gente recebe no Éden. Sim, mas essa era a tua deixa, não era a minha. Ok, então é a minha deixa. Então, é verdade.
Né? Porque a consequência ali que eles recebem, né, de terem muito bom consequências, as consequências que eles recebem do pecado, assim, dói, né? É muito engraçado, porque você vê como realmente ele fez, puxa, vai acontecer aquilo, é uma consequência, né? E a consequência do Adão é ter que trabalhar e com o suor do trabalho dele conseguir o fruto da plantação, assim, né? Não vai ser fácil, ele vai precisar trabalhar para conseguir, né? E o da mulher é a dor, né, ao gerar o filho, assim, né? Mesmo assim tem a bênção de que a promessa de que Que o vai filho gerar, né? dela ia pegar a cabeça da serpente, né? Mas a gente entende, né, que está disponível para todos nós o fim dessas maldições com Jesus. A partir do momento que Jesus ele toma de novo a chave do pecado e da morte, né, e ele nos restaura na nossa condição anterior ali da queda, né, a gente não precisa mais estar debaixo dessa condenação, né? Então, em relação ao trabalho, é algo bem, assim, incrível, libertador você ter essa noção de que não é o meu trabalho que gera fruto, É, não é o meu trabalho árduo que gera fruto, você é né? só um galinho Então, enxertado. exatamente, eu confio em Deus, eu cumpro com o meu chamado, eu multiplico os meus talentos, mas o fruto vem por eu estar enxertada nele, né? Não é Isso, o trabalho somente, né? isso. E a própria, né, da mulher, que é muito semelhante também, que é dar o fruto com dor também, né? Mas isso também foi restaurado, né? E eu queria fazer uma propaganda aí de um curso que está por vir da Gisá, que é parte sobrenatural, né? Então é o que a gente crê que está disponível, né? Eu sempre ficava com essa pulguinha atrás da orelha, assim, eu falei, nossa, se Jesus restaurou tudo, ele restaurou isso também, né? E um dia a Gisá mostrou pra gente, falou assim, isso aí, milhares de coisas estão disponíveis. Milhares de coisas estão, né? E a gente vai acessando isso conforme a gente vai tendo fé e a gente vai vendo acontecer e cada vez mais a gente vai ver o céu na terra. São coisas que existem no céu, né? Então, que é a ausência da dor, é a ausência da... Olha lá, ela mandou. É, A maldição usada a mesma palavra para a maldição do homem e da mulher, sofrimento. Porque será o trabalho deles não é os berros como os partos hoje em dia. É isso aí. é. E é interessante que a Jaque também falou da mentira que ela acreditava acerca de consequências, já que eu acho que nós, todas 89 online agora, temos a mesma visão, assim, porque quando falam assim pra você, escolha, mas escolha certo. Porque se você escolher errado, haverão consequências. E daí você fica parecendo que a tua vida inteira é A e B, né? É Matrix, é a pílula azul, a pílula vermelha, a pílula azul, a pílula vermelha. E se eu escolher a errada, acabou pra mim, acabou minha vida. Nunca mais eu tenho a chance de fazer isso de novo ou de recapitular algo, né? E, de novo, eu acho que o que me ajudou muito nisso foi a maternidade. Ser mãe, né? Da Laura e do Arthur, que são seres completamente diferentes, que às vezes eu fico me perguntando assim, meu Deus, por que como tão diferentes? Por que tão diferentes? Mas eu vejo assim que não existe punição nas escolhas deles, né? Existe uma consequência natural, mas veja, a consequência é assim, é a colheita, a semeadura e a colheita. Eu não consigo ver como algo punitivo. Não tem a punição. E dentro dessa mentira da punição, a gente de novo desenvolve um relacionamento cheio de suspeita com relação a Deus. Porque a gente acha que tudo vai ser uma pegadinha. Vai ser a árvore da vida de um lado e a árvore do conhecimento do bem e do mal do outro. Se eu escolher errado, você é expulsa do jardim e acabou pra mim. Veja como isso permeia muito. É uma cosmovisão extremamente doentia. Ela é maligna mesmo. E falando de ausência de punição, vem aí um livro muito bom do Danny Silk chamado Unpunishable. É aqueles livros assim de ler devagar, de digerir devagar, porque de novo apresenta uma leitura da Bíblia muito diferente daquela que a gente está acostumada. Mas eu garanto para vocês que Deus não pune. Você está firmado, assim, porque quando você entende o valor dessa escolha, que ela vem com liberdade, você entende que não é simplesmente, não tem punição, é uma boba. Não é exatamente isso, né? E para mim, o versículo que mais representa isso é quando Jesus fala: Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então, se ele não veio para condenar, né, Jesus não veio para condenar. Puxa, ele é o cara que podia condenar, ele é o perfeito, tudo certo. Então, ele fala: Eu não vim para condenar vocês. Né? Então, se ele não condena, eu como mãe vou condenar minha filha, eu vou condenar minha amiga, eu vou condenar. Quem sou eu para condenar? Jesus não condenou. Né? Então, o nosso papel não é trazer condenação, mas é trazer salvação. Então, quando ele olha para a gente, ele não enxerga o pecado, ele vai enxergar
o nosso potencial, o quanto ele nos ama, o quanto ele quer esse relacionamento, né? Sim. E, de novo, quando ele enxerga para nós, e ainda que ele veja o pecado, né? Eu sempre achava que era o ímã repelente, né? Assim, não sei por que ficava na minha cabeça essa imagem, assim, que eu coloquei, eu inverti a polarização do ímã, então ao invés de me atrair, né, aquela Ó, diminuição. vai acabar, eu vou começar de volta. Opa, deixa eu só chamar a Natasha aqui, já começamos. Perfeito. Todo mundo entrando aí. Ai, que demais falar sobre isso, muito legal, né? Muito especial. Cheguei! E aí, Nath, reprisa o que você estava falando aí, fala de volta. E se eu lembrar, se eu não lembrar, o que que era? Ah, capaz? Você me assustou, daí eu falei, ah, tá bom. A outra me assustou ali também agora. Se alguém lembrar, enfim, estamos aqui. É, você tava falando, a gente estava falando da punição, que eu falei, Jesus não vem Ah, da para punição, condenação. sim. É, mas eu não lembro qual que era a linha de raciocínio. Bah, 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 bah. Tá, já, como assim? Pois é, gente. Mas só para continuar falando disso, vai que vem, assim, né? Então, né, se é diferente, porque muitas vezes a gente foi ensinado a agir assim com os nossos filhos, né? Então, não é o dizer, a gente se sente mal quando a gente faz, né? Mas a gente Sim. age tendo Lembrei. condenação. Lembrou a Lembrei faca? não. Lembrei não. Foi a Silvia que me lembrou. É, que eu achava que assim, que o pecado, ele, ainda que tenha lá em Romano, né? Nada nos separará do amor de Deus, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. É, só que daí, assim, eu sempre achava que a visão do pecado, eu voltava pro Éden. O que Deus fez com o pecado? Expulsou do paraíso, entendeu? Então, assim, eu me via como pecado, como algo errado, expulsa do paraíso. Quando, na verdade, eu vejo quando os meus filhos erram, por exemplo, eu não quero expulsá-los de casa. Não quero falar, tipo, saiam da minha casa. Eu falo assim, não, vem cá que eu vou ensinar vocês. Vem cá que eu vou orientar vocês. O pano tá aqui, o balde tá aqui, o veja tá aqui, limpem o chão, arrumem a bagunça. Tô aqui junto, né? Não vamos saber limpar direito se eu não estiver junto ali e tal. E eu vejo que Deus tem esse prazer de nos ajudar a consertar nossa lambança e de nos instruir. E isso não tem nada a ver com punição. Nada a ver com punição. Então, se você entende que você está no perfeito amor que lança fora todo o medo, e esse versículo continua dizendo isso, pois no medo há punição. E eu acho assim, se a Eu estou gente... ignorando os comentários. Momento de Eu ignorar também. os comentários. Eu sei o que você está falando. Ignoremos, pois. Tá, Olha para mim, mas olha para mim. ok. Mas teve um comentário que vale a pena, que falaram do Tá. imã. Você estava dando algum exemplo de imã. Então, eu falei que era do pecado. Eu achava que quando eu pecava, eu invertia a polarização do ímã e eu repelia a presença de Deus, entendeu? É tipo óleo e água. Você pode até estar meio junto ali, mas você não está misturado. Você não está homogêneo. É uma mistura heterogênea. Então, eu sempre achava assim. E é engraçado como... Não estou conseguindo entender o seu argumento, porque ela não para de falar. Ai, ai. Imã, Mas, água, como é que é tá. o negócio? Maria Lígia, fala você, Maria Lígia, o que você está pensando? O que está borbulhando no seu coração? Depois eu retomo esse assunto. Que a gente tem que fazer toda quarta. Não, brincadeira. Não, mas não sei se isso vai acontecer, a gente pode pensar. Eu já comecei de novo, é que vocês não param de conversar, ó. Chega de conversa paralela aí nos comentários. Eu vou desativar os comentários. Não posso desativar os comentários. Maria vai desativar os Você vai comentários. punir as meninas, Nath? Jamais, não puniria, porque eu amo vocês. É só uma pausa para eu respirar. Mamãe às vezes vai pro quarto tomar um ar de 10 minutos para depois voltar a mamãe plena de novo e limpar a bolacha que eu falei que não ia cair no chão, o suco derramado, enfim. Mas a questão, de novo, não ache que o pecado na sua vida é o pressuposto que Deus vai usar para te expulsar do Éden. Isso não existe mais. Isso não foi... a história foi contada para a gente de um jeito muito errado. Adão e Eva, eles poderiam eternizar a condição de Parece que é a pecadores. jurisprudência, assim, né? Tipo, já fez uma vez, vai fazer de volta. Isso. E, na verdade, assim, se a gente entende os movimentos... isso é legal do Carlos Anacondia, né? A gente aprendeu isso com o Carlos Anacondia lá na FAIA, do que acontece na queda. Então, na queda, Adão e Eva, eles se demonstram, como que eu posso dizer?
eles não guardam a chave que eles receberam do jardim. Eles têm um descuidado com isso. E na leitura de Gênesis 1, 2 e 3, você percebe isso, que Deus, na verdade, estava chamando eles para responsabilidade. Olha, a gente está aqui num relacionamento, vocês agora são responsáveis pelos animais criados. Vocês são responsáveis pelo jardim, é responsabilidade. E Adão e Eva se mostram irresponsáveis. Então Deus precisa retirar essa chave deles antes que eles eternizem essa condição de irresponsabilidade. Então o que acontece? Quando chega Jesus, e a gente vê isso todo o movimento, se você ler com o filtro certo, você entende isso. Jesus, ele pôde no deserto, quando ele estava sendo tentado por Satanás, ele pôde pegar um atalho. Satanás ofereceu para ele esse atalho. Ó, tá aqui, eu te dou a chave do reino. Sabe essa chave do reino que Adão lá atrás, ele entregou para mim? Vocês perderam? Então eu te dou. Basta que você se ajoelhe perante mim, né? E Jesus fala assim, não, né? A palavra de Deus, ele vai e rebate essa tentação com a palavra de Deus. Na sequência, ele continua, quando Jesus morre e ressuscita, ele então retoma as chaves, né? E a gente então tem esse poder e autoridade junto com Jesus Cristo nas regiões celestiais por conta desse ato de amor que Jesus tem. Legal. Eu preciso fazer a narração que o Carlos Anacondia, né? Que a gente ouviu na Fire lá, porque ele fala assim, né? Tipo, Satanás e todos os anjos, eles estavam felicíssimos, porque eles queriam matar Jesus, né? E Jesus matou. Então eles estavam todos reunidos, tipo, assistindo o final de Copa do Mundo, né? Sei lá, no inferno, né? Na condenação eterna dos anjos lá. E pronto, vamos ganhar, fechou, né? Ele vai morrer, não tem mais chance, estamos aqui de boa, né? E de repente, quando Jesus morre, e ao morrer ele vai para o mundo dos mortos, né? Só que ele chega santo, né? Então ele chega sem pecado nenhum. E aí vai contra a regra, né? Porque era justamente o pecado que fazia, não, você vai ficar condenado. Então, Jesus chega, pelo fato dele não ter pecado, dele ser puro, Satanás é obrigado a devolver para ele a chave. Putz, né? A regra, né? Eu entendo assim que o Adão e a Eva, eles entregaram, eles acabaram, tipo, jogando na mão de Satanás ali as chaves quando eles foram responsáveis, né? Porque Deus fala que ele coloca autoridade sobre nós, né? Então o papel de Satanás é de nos enganar. Ele é o enganador, né? Então ele vem acusar, enganar, para que a autoridade que a gente tem, a gente dê para ele. E ele faz isso, né, até hoje. Então ele fica lá jogando mentiras, que ele não tem autoridade, é Deus quem tem. Mas ele colocou sobre nós. E quando a gente concorda com ele, a gente cede a autoridade para ele. Então a gente entregou de mão lavada as chaves ali para Satanás, né, naquele momento. Mas aí quando Jesus chega lá, né, chega lá puro, maravilhoso, né, brilhando, branco, assim, né? Cara, Satanás, ele precisa devolver. Ele fala, perdi o jogo, perdi a final. Tá aqui, você é digno dessa... Né? É a regra do jogo, não tem como eu ficar mais com ela aqui. Porque você morreu sendo puro, né? E aí Jesus toma a chave e ele vai para as, né, as alturas celestiais lá, né? Isso. E a partir desse ele abre o caminho. Então ele rasga os céus ali, o véu é rasgado. Né? E a gente passa a ter esse acesso através de Jesus. Game over, isso aí, Glau. Isso Perdeu. Né? E como é importante isso para tudo na nossa vida, para outra propagandinha básica, na sexta-feira, a Ruth Paus e eu estaremos na live junto com o Voe Borboleta e o Book Club Voe, falando justamente de batalha espiritual, né? E se você entende isso errado, colega, você entende tudo o resto errado. A história fica inteira distorcida diante dos teus olhos. Porque o lugar da gente batalhar é justamente junto com Cristo nas regiões celestiais. Porque Ele tem o poder e a autoridade. Ele fez isso por nós, Ele morreu na cruz por você. Então não quer dizer que aqui agora é só sobre água fresca, né? E coco gelado na praia. Mas existe um lugar diferente. A gente ainda está dentro desse parênteses, né? Exato. A gente ainda está dentro desse parênteses. Então, já foi conquistado na eternidade, né? No tempo Kairos ali, foi conquistado, a vitória é nossa, né? Perfeito. Mas estamos dentro do parênteses. Então, a gente tem que trazer os céus para a terra, né? Perfeito. É isso, pessoal. Mas é muita coisa, meninas, muita coisa. Muita coisa. Mas assim, eu queria que vocês guardassem três, que vocês não guardarem nada aqui de hoje, guardem só essas três informações. Primeiro, não tenham medo de fazer perguntas reais para Deus, das coisas que vocês têm dúvida, das coisas que vocês sentem um arranhadinho assim, falar, epa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo. Se inclinem para saber mais. Não estou dizendo que vocês precisam ler 17 livros e fazer book clubs e convidar pessoas para vir na sua casa, não é isso.
Mas saibam que Deus quer se relacionar com vocês para vocês saciarem essas dúvidas. Eu não sei de qual livro você quer o nome, Renata. Tem vários que a gente citou hoje, mas a Será gente que o pode último aí, colocar. Qual que foi o último que eu falei? Anaconda? Mas não sei se Oi? está em livro. Essa história do Anaconda, será que está em livro? Não sei. Do Anaconda não tá, ele falou da história na Fire, né? Eu acho, a Será que gente o tem. Escuta de Satanás não é o dele? Mas ele não vai falar dessa história, eu acho, que no Escuta Aqui, Satanás. Tem que ver com quem leu. Alguém leu Escuta Aqui, Satanás? Se Carlos É, Anaconda já, narra essa frase, eu não li. Que mais? Não ter medo de ter as reais perguntas. E entender que a natureza do seu relacionamento com Deus é uma escolha livre, diária, feita pelas duas partes. Ai, meu Deus, Gisá, o que eu faço? E a terceira enfim, não sei. Não sei o que falar mais. Obrigada a você, Cris. Você estava aqui, Cris. O Modelados para Reinar. A gente falou do Não, e modelado. olha que um tópico que era super importante de ter falado, a gente nem adentrou, que é o papel da mulher, né? Que é como a visão diferente da mulher ali na criação. É muito diferente. Não sei se vocês sacaram naquela descrição que a gente fez, quantas deixas dá para entender realmente quem a gente é, assim, quem Deus sonhou que a gente fosse, né? Qual foi o nosso propósito, assim, né? E tem, nesse aspecto tem um outro livro que é super bom, que chama Livres e Poderosas, do Dani Silk. Já me pediram live e estudo de book club desse livro, mas assim, eu não sei se o mundo está pronto Não está pronto. para colocarmos a boca no trombone e falarmos sobre isso. Eu estou super em paz com o tema, não tem problema, mas é que eu acredito que a gente somos portadoras de uma mensagem que ela é extremamente delicada e revolucionária. E a gente quer fazer isso da melhor forma e sem ofender, sem machucar ninguém, porque a gente entende que as pessoas, elas pensam da forma que elas pensam por zelo, né? É um cuidado. Então, a gente também quer ter cuidado com a nossa mensagem, né? Então, o que mais que eu falei de livro aqui? Acho que estão perguntando. Eu falei do resto do Evangelho, falei de Modeladas para Reinar, falei de Da Unpunished, revolução da Revolução do... Moral, do Chris Vallotton com o Jason Vallotton. Que tá essa analogia da intimidade. O Unpunished do Dani Silk ainda não está traduzido, mas eu acho que ainda esse ano vai ser traduzido. Livres e Poderosas também do Dani Silk. Falamos de uma história que o Carlos Anaconda conta, mas ele conta numa conferência. O Livres e Poderosas é do Dani Silk também. Eu chamo de Trio Treme Terra. Se você está começando assim, se você está há anos na igreja, lendo a Bíblia e achando assim que você está abafando, você tem que ler 3 livros para você saber se você está abafando ou não. É o Mantenha o Seu Amor Aceso, Cultura da Honra e o Livres e Poderosas. E acho que é por isso que as meninas me pedem tanto Livres e Poderosas, porque eu sempre falo dele e eu estudei só os 2 primeiros e o terceiro não. Mas quando você lê Esse o aí quebra livro, tudo. você vai entender o porquê que eu nunca falei nada sobre ele, porque ele é muito... Eu lembro que eu perdi o ar, a gente fez esse grupo de estudos na minha igreja. Antes de terminar de ler o livro, eu dei o livro pro meu pastor e para a esposa dele. E eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu queria pegar de volta o livro. Eu falei, gente, eu não acredito que eu dei esse livro pro meu pastor, eu não acredito, mas enfim, ele me ama, a gente se ama, é um relacionamento livre. Que Mas narra o Éden é o Modeladas para Reinar. isso, é Modeladas para Reinar. É. Quando sai Maria Gente, eu Terra... quero arriscar dar uma palavra aqui, só que eu quero ver se tem alguém que tem o nome que começa com a letra U. Deixa eu ver se eu consigo ver as pessoas que estão presentes aqui. Daí eu posso confirmar. Se você tem o primeiro nome com a letra U, fala aí. Tá, olha só, a Cris Monsores falou que essa pregação da Anaconda tá no YouTube. Olha só a Opa. Faia colocando. Então, eu acho que a gente vai atrás, coloca até na descrição do vídeo, quando for pro YouTube, a gente consegue colocar junto. Nomes que começam com U, para minha cunhada dar uma palavra de conhecimento. Eu não consigo ver aqui quem são as pessoas. Pode ser Ó, nome ou sobrenome. o Kleber tá E o fazendo... Kleber. É, O Klele, o Kleber. Ai, Úrsula. Úrsula aí, não tem Úrsula aí. Em Glau, mas eu sei que você sacou a piadinha. Foi bem por isso. Eu recebi um desenho da minha filha aqui, enquanto eu estava na live, e ela veio e jogou um aviãozinho, e tem um outro acompanhando. Então, eu gostaria de arriscar. O Nad. Ai, gente, são Todo mundo demais. com U na frente. Todo mundo quer a palavra. O meu tem U. Aonde que tem U? A Fabiola. Fabiola. É. Fabiola tem U. Quem que é? Miriam? Não, É não sobrenome, tô mas tá assim. inventando, Maria. Não. Não, Gisela, acho que não tá inventando. Não, é que a Miriam... É a Miriam Hu, sabe? Aham. Mas Então, ela e tem... ela tá aí online? Eu vou lá, tá bom?
Se não, todas as que escreveram o na frente aí e todo o Kleber também podem receber a palavra. Não, A a Louise Louise foi melhor. Louise. foi a gente que inventou esse U, né? Ela disse que antes das borboletas ela se chamava Louise. E a gente começou a falar Lou. Ah, não, é o O que a gente inventou. O U tava lá Ah, sempre. Louise. Então vamos lá. Ah, é a outra Miriam. Ok, vou dar a palavra, ok? Então nós temos um U aqui, bem fofo, todo picoteado aqui, do ladinho, super charmoso. E nós temos essa palavra aqui, ó, o segundo desenho que eu recebi. Olha que desenho mais lindo da pessoa de 5 anos. Ai, Jesus. Temos um lápis deste lado aqui, e uma flecha e uma caneta com tampa. Ok? Quem que faz um desenho desse? O que está passando na cabeça da criança quando ela faz um desenho desse? Né? Então eu queria dar a pessoa útero. Ai, Elisa, por favor. Vocês estão demais aí, vocês, com esses us aí. Não sei, a gente discerne, vamos ver se vem a. Você viu um útero? Não. Eu queria dar uma palavra para a Miriam Umbu, será? Não sei qual que é a do. Mas é. Ai, Jesus. Equilíbrio, ó. Então todo mundo já está interpretando já. É transformar o que estava escrito em papel, em lápis antes, que podia ser apagado, vai ser escrito assinado em caneta e registrado e não você não perde mais. O que você achou que podia perder, o que as promessas de Deus que Deus falou sobre a tua vida, que ele podia rabiscar, apagar de volta, fazer de volta, ele está colocando com caneta permanente em cima agora. E ninguém rouba isso, ninguém tira. Tá bom? Muito bom, Essa é a muito bom. palavra. Até eu quero pôr um U no meu nome, Natachau. Vou pôr aí um U no meu nome para ganhar essa palavra aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, Então é gente. isso, né, Maryland? Muito bem. Muito bom ter aqui com vocês, né? A gente queria muito falar sobre isso. Gente, todo mundo quer os livros, são muitos livros. Se vocês continuarem perguntando, vai ter mais livros que vão aparecer, certamente. Se vocês quiserem, mandem inbox, enfim, eu nem sei se eu vou lembrar, mas daí no YouTube a gente pode colocar a lista de livros lá. É bem interessante. E Livres e Poderosos, assim, para quem tiver afim mesmo, é linguagem Dani Silk, super tranquila. E aquela leitura gostosa, assim, só que ela é muito... como é que fala? Tipo, ela confronta muito você. Você acha que você não tem mentalidade nenhuma, assim, daquele que ela tá falando. De repente, ele começa a fazer umas perguntas. Ah, quem você acha que deve liderar o Ministério Infantil da igreja? E você fala, nossa, com certeza, né? Já pensa no feminino, assim. E daí, de repente, ele fala assim, pois é, você pensou no masculino ou no feminino? Você fala, não, pensei no feminino. E daí ele fala, pois é, mas por que você pensou no feminino? Então é bem intenso, assim. Olha, a Dani também tá online, Maria Lígia. A Dani Cris, ai, que legal, fofinhos. Eu quero orar, então, liberando algumas coisas, e daí, se a gente lembrar de mais alguma coisa, a gente fala, né? Aham, Tá bom? tá bom. Se você quiser depois orar, fique bem livre. Então, Obrigada. Deus, nós te louvamos por esse tempo, que maravilhoso, Pai, estar com as nossas amigas aqui. Deus, podemos ser corpo, com os nossos amigos também presentes, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse corpo, que ele é vivo, que ele é conectado, que a gente tem aprendido, Deus, a compor essa noiva e compor esse corpo onde o Senhor é a cabeça, Jesus Cristo. Nós queremos ser esses galhos enxertados, queremos ser essa árvore que gera vida, que é viva, porque a tua seiva flui em nós, Deus. Nós queremos desfrutar disso, Deus. Eu te louvo, Pai amado, por essa revelação, por esse entendimento. Eu peço agora que ao longo desses dias o Senhor vai assim destrinchando essa revelação para cada um de nós, para todo mundo que está ouvindo, que venha fazer mais sentido e que a gente venha entender a profundidade disso e a quantidade de aspectos da nossa vida que isso alcança, que isso afeta, que isso venha trazer paz, que venha trazer aquele consolo, a certeza desse pai que ama o tempo inteiro e que ele faz o que for necessário para ter a gente perto, mas ele nunca obriga, mas ele nos conquista, ele perde tempo, para ele não existe perder tempo, ele tem toda uma eternidade e a missão dele é nos ter nós próximos a ele por livre e espontânea vontade, que a gente possa desfrutar desse amor, desse tempo de estar junto sem fazer nada, sentado na frente de um rio e co-criando junto com ele, Deus.
Obrigado por essa revelação. O Espírito Santo venha fluir no nosso meio, venha trazer mais e mais entendimento, em que essa verdade é espalhada, Deus, nesse tempo de aparentemente morte que nós vivemos, Deus, que a vida venha a ter mais poder, Deus, nós liberamos vida. Hoje é a palavra que a Yuli falou, de que cada 5 pessoas, uma pessoa contamina 5 com o vírus, mas cada pessoa curada, que ela venha liberar cura para outras 10, então pelo menos o dobro, Deus, e é isso que nós liberamos hoje, Deus, esse é o poder da cura, ela contagia muito mais do que a morte, Deus, e nós queremos desfrutar disso nós primeiro, Deus, queremos experimentar disso intimamente, Deus, em relação a toda morte que possa ainda habitar no nosso coração, nós queremos declarar vida, queremos receber vida e queremos liberar isso, Pai, sobre todas as pessoas que recebem a nossa influência, Deus, queremos liberar sobre nossos bairros, Deus, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre todo esse planeta, Deus, que ele venha a ser restaurado e que a gente possa desfrutar do teu reino aqui, Pai amado, a revelação dos santos, ó Pai amado, e a reconciliação da criação com o Senhor, ó Pai, que a gente possa desfrutar da plenitude disso, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Vou orar também. Espírito Santo, eu declaro muita luz, Espírito Santo, eu declaro, assim, a luz que invade toda a escuridão e ela acessa com as trevas. Em nome de Jesus, eu declaro também um tempo de aceleração. Eu via galhos sendo enxertados e eles crescendo muito fortes, assim, e muito rápido, com muitas folhas e muitos frutos. Então, eu declaro você com uma aceleração no teu entendimento de que você é um galho enxertado e de que a árvore da vida, a seiva da vida flui através de você. E é uma aceleração de entendimento também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que amanhã tem live de ouro aqui também no Voe Borboleta. Aqui onde a Maria Lígia tá, né? Que ela tá no perfil do Voe. Aqui, lá em cima. Tem live amanhã da Dani com a Késia. Vai ser uma live extremamente incrível. Tô super Ninguém pode ficar de fora. Então, a gente tem mais um encontro aqui amanhã, amém? Não sei se vocês sabem quem é a Késia, eu gostaria de apresentar, que vai estar na live, porque a Dani vocês conhecem, que sempre está aqui, né? Mas a Késia é mais borboleta topzera ainda, porque a Késia estudou com a Gisala na Bethel, né? As duas se conheceram antes, ela já deu algumas palavras no Voe, né? Mas ela que está representando o Soso aqui no Brasil, então a gente tem aprendido muito com ela. E imagine, eu gostaria muito de gostaria de ouvir tudo que ela tem para falar sobre sonhos também. Então, não percam. É isso aí mesmo. Amanhã vai ser às 9 da noite, né? É às 9 da noite. É às 9, mesmo horário. Yes. Enfim, no feed vai estar publicado ali certinho o horário, mas eu tenho quase certeza que é assim. E se preparem também para live dupla, porque a Dani também, ela faz live dupla e tem muito assunto, é muito gostoso falar sobre sonhos. Tá bom? Um beijo para vocês. Uma boa noite. Também amo vocês. Amo vocês, foi demais. Amo você, Nádia. Um beijo. Acho eu que tenho que encerrar, né? Que você não que quero encerra. encerrar. E não esquece de salvar pra gente subir pro YouTube depois. Eu salvo. Não vou salvar, não vou encerrar. Tchau. Um beijo, pessoal. Um beijo.